Olá, olá, tudo bom? Como que vocês estão? Boa tarde. Achei ótimo que a gente teve a fala do pessoal do coletivo antes de falar de monetização, Sim. porque a gente está aqui que é uma necessidade do capitalismo de ganhar dinheiro, né? Então, a gente vai conversar sobre formas e maneiras de talvez elucidar um pouco esse caminho e contar como que essas três pessoas maravilhosas conseguiram. E ele está aqui especialmente para dar dicas, tá, gente? Então, depois vocês podem encher a paciência dele no cantinho, se não tirarem todas as dúvidas aqui. Meu nome é Flávia Gazi, eu sou mediadora hoje, sou professora, diretora de narrativa, professora, e faço quadrinho de vez em quando, mas não ganho dinheiro direito monetizando minhas coisas como eles. Então eu vim aqui também para aprender. E eu queria, se vocês não se incomodassem, da gente fazer uma apresentação Twitter. Meu nome é tal, faço tal coisa. Bem rápido, prático e eficiente. Para caso vocês não conheçam todo mundo que está aqui. Pode ser? Você tem um microfone? Te passo o meu? Então tá. Eu passo aqui, eu passo. Então a gente vai fazer umas apresentações rápidas, daí a gente começa. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Leandro. Eu sou jornalista de formação, mas no Catarse eu sou analista de projetos. Em resumo, eu ajudo os criadores a potencializarem o ganho dos seus projetos, sejam recorrentes ou sejam pontuais. Resumo isso. Oi, gente, eu sou a Mari Canin, eu sou ilustradora e quadrinista e eu também faço produção de conteúdo para redes sociais. Muito chique. Chique. Oi, gente, eu sou a Ilustra Lu. Eu faço quadrinhos, ilustração, sou freela e sofrida. Olá, eu sou o Gabriel Piccolo, eu faço quadrinhos e ilustração também, sou conhecido pela minha graphic novel Icarus and the Sun e pelo meu trabalho com jovens titãs. Basicamente é um bando de gente chique, maravilhosa, né, que a gente tem a felicidade de ter junto aqui. E eu queria começar perguntando, quando vocês começaram a fazer quadrinho, vocês sabiam que não dava tanto dinheiro assim? Vocês já tinham um intento de como que vocês iam ganhar a vida com isso, ou vocês só se jogaram? Eu lembro que eu tinha um professor de arte na escola que ele falou para eu não seguir com essa carreira, ele era bem pessimista, assim. Ele falou que não dava dinheiro e tal, e eu já tinha noção dessas coisas. Então eu simplesmente estava postando coisas online, foi a forma como eu comecei, sem ter Perspectiva? sem perspectiva de nada, sabe? Tipo, só postando e acabou dando certo. Foi bem aleatório. Foi bem depois que eu comecei a entender os rumos que eu podia tomar ali dentro do mercado, sabe? Eu acho que todo mundo que trabalha assim, na área criativa já ouviu alguma vez que isso não dá dinheiro. Assim. Então, é de praxe a gente ouvir isso. E no meu caso, assim, eu sempre fiz quadrinhos, mas eu sempre fiz assim porque eu gostava muito e publicava nas minhas redes. Na época tinha o DeviantArt, eu não sei se alguém aqui é dessa época, né? Mas eu sou antiga, gente. Sim. Então, quando eu comecei a postar, era o DeviantArt, com certeza. Mas eu sou antiga, é ótimo. Ela é super jovem, tá, gente? Tô tranquilo. E aí, na verdade, eu comecei a publicar, comecei a fazer fanzine, a vender em evento, e assim, eu nunca, na verdade, ganhei muito dinheiro fazendo quadrinho. É justamente com tudo que existe em volta, assim, do universo que a gente consegue, né? E, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, pessoas que vivem exclusivamente de quadrinho, assim, no Brasil é muito difícil, são poucas pessoas, e no mundo também é difícil, mas no Brasil especialmente. Inclusive, nos Estados Unidos, dentro de todas as coisas que você consegue fazer com desenho, então animação, ilustração editorial, quadrinhos, os artistas que eu conheço, eles sempre reclamam que quadrinhos é o menos bem pago e que a galera de quadrinhos tem que gostar demais porque não acontece. Pois é, eu fiz quadrinho porque eu gostava. Eu fiz quadrinho porque eu gostava muito. Eu inclusive, comecei a desenhar. Eu só escrevia. Eu comecei a desenhar para fazer quadrinho. Então, nunca foi uma intenção muito genuína de ganhar dinheiro com isso, mas sempre foi muito é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Eu vou fazer as outras coisas para ganhar dinheiro, para poder fazer meus quadrinhos em paz. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa que tem um fazer artístico, assim, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, porque é isso, né? A gente tem uma baixa valorização do fazer artístico. Então a gente tem que se cercar com outras coisas para poder monetizar. E muitas vezes é aquilo que a gente já faz, do tipo aquilo que a gente estudou, que seja arte,
vídeo, mas às vezes a gente acaba descobrindo caminhos novos também. E eu acho que é essa fala, né, que você estava dizendo, Piccolo, dessa coisa de, e daí eu descobri caminhos. É uma coisa que a gente faz só quando a gente já está inserido no mercado que a gente está. Não é uma coisa que a gente descobre antes, porque o caminho é muito individual. Mas eu queria que talvez a gente achasse uma forma de, falando das nossas experiências, ajudar as pessoas de não terem que começar do zero. Claro. Então, como que foi que vocês acharam os caminhos de vocês? Eu comecei simplesmente postando desenhos online. Eu lembro que eu tinha um projeto em 2014 que era um desenho por dia. Então, essa foi a forma que eu apareci nas redes sociais. E eu terminei esse ano com muito seguidor. Eu lembro que acho que eram 100 mil seguidores no Instagram. E eu não sabia o que fazer com esses seguidores. Eu não sabia, tipo, e agora? Eu crio produto, eu crio um quadrinho, o que eu crio para essa galera? Eu lembro que eu abri o Patreon uma época. Acabou me dando um dinheiro ali... um dinheiro extra, junto com as encomendas que eu estava fazendo. Só que aí, em algum momento, eu falei, nossa, isso não está dando certo, eu não estou gostando do caminho que eu estou aqui. O que eu quero realmente fazer? Aí eu tive que me perguntar isso daí, e eu arranquei a resposta, que era quadrinho, porque eu queria contar a história. Eu queria desenhar personagem e contar a história com eles. E aí foi a partir daí que eu comecei a projetar o meu portfólio para esse mercado. Então, eu passei por muitas etapas assim diferentes do universo do quadrinho, porque quando eu comecei realmente a publicar as minhas revistinhas em evento foi em 2009, nos eventos de anime, que tinha Anime Friends. Aí eu participava das mesas lá, né, de artista, e era numa época em que, primeiro, a produção era basicamente artesanal ou de gráfica rápida, assim, era uma coisa que a gente fazia, como a gente conseguia, né, de baixo custo. E eu lembro que nessa época era todo mundo assim trabalhando mais ou menos nesse perfil, nesses eventos, né? E aí, quando começou a surgir outros eventos, como por exemplo a CXP, e junto com os financiamentos coletivos de Catarse, que isso começou a trazer uma nova possibilidade de publicação com edições impressas melhores, né, mais bonitas. Então, eu praticamente vivi essa mudança assim do universo dos quadrinhos, e hoje existem muitas possibilidades, sabe? Muito mais do que tinha quando eu comecei e como muita gente começou. Então, foi legal ter passado por todo esse processo e ver como que, apesar de ser muito pequeno ainda, está mudando, está crescendo, e eu espero que as coisas continuem a melhorar. Eu acho que é um mercado muito gigante hoje em dia e que eu até nem acho assim que quem começa do zero, porque eu acho que existe ainda muito pouco material sobre fazer quadrinhos e isso de monetizar os quadrinhos, mas já existe mais do que quando a gente começou, pelo menos. Então, olhar o trabalho das pessoas com quem você identifica, tipo, tipo isso, esse caminho aqui que eu quero seguir. Eu acho que o meu caminho foi muito parecido com o da Mari, de participar de evento, fazer fanzine e fazer... Tipo, eu fazia freela de ilustração, fazia commission e tal, mas não era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer história. Mas eu fazia porque com esse dinheiro eu pagava minhas contas e com o tempo que sobrava, eu fazia meus quadrinhos. E aí eu comecei a vender em feira, não sei o quê. Só que, falando mais de Arlindos, que foi o meu projeto que ganhou mais notoriedade, eu percebi que eu queria aprender a fazer uma história maior. E para fazer uma história maior, a gente precisa de muito tempo. Demanda muito tempo, gente. Fazer quadrinho é um negócio, sim, que demanda tempo. Como demora, né? Como demora. Até quando você não está desenhando, você está trabalhando, porque você está pensando que você vai ter que escrever, pensando no texto, Ser pensando nas artista, coisas. trabalhar com desenho é corromper para sempre qualquer mídia que você estiver assistindo, que você estiver consumindo Sim. com seus olhos, porque, de certa forma, vai virar referência Uma em algum momento. referência, Você está Meu irmão horrível. sempre fala que é ver a Referência. Matrix, sabe? Daí você começa a ver, plot, Exato, armor. a plot, E daí já é. não sei o quê. E isso demanda muito tempo e muita energia. E aí, com o Arlindo, eu fiz assim, eu quero fazer isso, mas eu preciso ter como fazer isso. Eu postava gratuitamente no Twitter, inclusive está lá de graça no Twitter até hoje. Quem não leu ainda, fica à vontade. E eu postava de graça e em algum momento começou o povo, mas é só uma página por semana, posta mais. E eu olhava e fazia...
E aí, um dado momento, eu fiz, vou fazer Ô, um Lu, você catarse estava fazendo digitalmente ainda, né? digitalmente. Imagina a pessoa que está desenhando Exato. e ainda vai Eu escanear. tava desenhando, cara. Pois é. A pessoa Não, tá mas você desenhando ainda na tem mão. o scanner e a escanear e arrumação tal. e o balão. Pois é, aí eu fiz, não, vou fazer um apoio recorrente no Catarse. E aí, quando a pessoa disser, ai, faz outra, eu faço, ai, apoia. Porque aí, e eu, em algum momento de Arlinda, eu comecei a responder todo mundo que pedia mais página para apoiar, porque uma das metas era conseguir fazer mais de uma página por dia. E aí, esse foi um jeito que, assim, eu queria que, pelo menos, eu tivesse um pagamento para fazer um dia da minha vida, durante a semana, esse quadrinho. À medida que o quadrinho foi tomando forma, foi conseguindo, assim, um público maior, eu fiz, vou fazer produto. Vou fazer CCXP, esses eventos assim, vou fazer print, vou fazer camiseta, porque aí, com o dinheiro dessas coisas, eu pago o meu tempo de fazer o quadrinho. E aí, na primeira CCXP que eu fui, eu não queria imprimir só metade do quadrinho. Eu fiz, tenho que levar alguma coisa para a CCXP. Uma semana da CCXP. Primeiro, assim, quando eu vou falar de Arlindo, eu acho que eu preciso partir do pressuposto que eu era muito doida e insalubre com o meu próprio trabalho. Esse tem que ser um disclaimer. Eu não recomendo que as pessoas façam isso. É do tipo, ela fez. Eu fiz, mas isso não precisa vocês ser não o caminho fazem. das pessoas. É. Não precisa ser o caminho das pessoas. Uma semana antes da CCXP, eu resolvi fazer um jogo tabuleiro. Não façam. Como uma pessoa especialista em videogame, não façam em uma semana. Eu fiz, levei pra CCXP e, tipo, eu não tinha o quadrinho, mas eu tinha o jogo. Inclusive, tem um jogo aí pra vender. E eu fui nesse embalo. Eu fazia o quadrinho e tentava ganhar com o quadrinho, mesmo sem ter a versão física. Eu acho que essa é uma dica boa para quem, tipo, faça coisas de graça para a internet para ganhar sua vida, tipo, para as pessoas lhe conhecerem, eu acho que é importante. Mas também dê um jeito dessas coisas lhe pagarem. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma que você falou bem no começo que eu queria trazer de volta e outra aí que eu acho que são coisas legais da gente pontuar. A primeira é, em todo o mercado artístico, de quadrinho, videogame, literatura, tem sempre zine, façam, todo mundo concorda, certo? Sim. É um ótimo, definitivamente. né, um ótimo lugar para aprender, para estar, Para conhecer outros profissionais. fazer Sim. amigo, Fazer aprender amigos, como é é. que as pessoas fazem. Exato. Então participem. E essa é a segunda coisa, né? Fazer conteúdo de graça. Eu acho que a gente tem essa ideia, mas não é assim que deveria ser, né? Todo Sim. mundo deveria ganhar pelo seu conteúdo. Mas existe um ponto É entre, isso. entre o fazer de graça e o ganhar com o seu conteúdo, é que, tipo, existe uma vasta gama de profissionais, uma vasta gama de mercado. É um mercado que não é que ele é saturado, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa. Sim. E, tipo, é muita gente fazendo coisa massa. Então, você quer ter um pouco para todo mundo. Então, um jeito de fazer com que as pessoas lhe conheçam é esse postar nas coisas e tal. Hoje em dia, a internet está muito difícil, mas ainda é um canto mais válido. E por isso eu recomendo isso do fazer de graça os projetos que E você quer para você. sobre conteúdo, como é importante postar aquilo que você genuinamente gosta. Porque uma coisa que a gente faz como ilustrador, a gente sempre faz fanart. Eu vou desenhar algo sobre o filme que eu acabei de ver. É uma coisa absolutamente normal. Mas o que, principalmente o artista que está começando, pode cair nesse erro de desenhar alguma coisa só pelo hype, só porque está trend no momento, e aí não parece honesto, não fica legal, e aí não gera aquele engajamento, e a pessoa fica, ué, mas por que isso não Ou aconteceu? então a pessoa acaba tendo que viver disso, né? De postar Total. o que está no momento. Exato. Sendo que, nossa, vira um redemoinho de loucura, assim. Quando você faz algo que você realmente gosta, pode ser o fandom mais Obscuro. possível. Vai aparecer gente, com certeza. Então eu acho que assim, a gente tem algumas coisas assim, né? 1, explore aquilo que você gosta. 2, participe dos locais. Não tenha medo de botar a cara e também não tenha medo de não saber tudo. Você vai aprender enquanto você está fazendo. 3, tem algum momento que você está produzindo seu conteúdo que você vai precisar que ele se monetize. Porque você não pode ficar fazendo de graça para sempre,
você também não vai ter um salário gigantesco na hora que você começa, isso é normal. Mas eu acho que existe uma matemática aí de como fazer com que conteúdo vire monetizado, que parece quase uma fantasia, entende? Parece um conto de fada, parece um poder mutante, não parece uma coisa que acontece com todo mundo. E eu acho que a gente pode começar talvez a entrar nisso, né? Nem sempre aquilo que você acha que vai dar dinheiro é o que vai dar dinheiro. E eu acho que essa é uma coisa muito importante de saber, né? Você não começa... Eu queria muito trabalhar com o mercado editorial de ilustração. Eu estava começando no mercado. Quando eu falei assim, beleza, eu não quero fazer encomenda. O que eu quero fazer? Eu quero fazer editorial. E aí os artistas que eu gostava na época estavam todos trabalhando com editorial. Não deu certo, não consegui entrar. É um meio, principalmente no mercado americano, é um dos meios mais elitistas que tem. Eu acho que é o único lugar que eles vão cobrar a tua... onde você se formou. Você precisa ser um pouquinho apadrinhado para conseguir os trampos bons. Então não rolou. Mas hoje em dia que eu estou trabalhando com quadrinho, eu fico feliz porque o quadrinho não é muito bem pago, beleza, mas o trampo editorial é muito, muito, muito mal pago. Então é uma coisa que eu não sabia na época, mas que aí depois deu tudo certo. Antes de até perguntar para vocês como é que vocês descobriram o que de vocês venderia, eu queria perguntar para ti. Que hoje em dia a gente tem uma curadoria maior, né? Então, tipo, você pode ter gente que te ajuda a entender o que seu vende. Porque eu não acho que o artista tem que saber tudo, porque é muito difícil, é muita coisa para saber. Não, perfeito. E até ouvindo vocês falar... Faz tempo, eu não falo. Ouvindo vocês falarem, é muito interessante, porque a gente no Catarse, a gente tinha, se você pegar uns 5 anos atrás, a questão do... Parece que havia um tabu que artista não pode ganhar dinheiro. Que independente, né, seja fazendo um quadrinho, uma peça de teatro, um livro, não pode ganhar. Assim, quadrinho? Mas como você está ganhando dinheiro com isso? Por que eu vou pagar para isso? Por que a Lu está postando esse conteúdo na internet? Tá na internet, então assim, não precisa ter nenhum retorno do tipo. E pelo contrário, não. A gente tem, felizmente, eu acho que nos últimos anos a gente está conseguindo ver um aumento expressivo, né, das possibilidades de monetização, mas ainda precisa melhorar muito. E a gente entende lá no Catarse que, pegando o ponto que a Flávia colocou, acho que parece uma coisa muito objetiva, que é a construção de comunidade. Eu acho que a partir do momento que você consegue ter uma relação totalmente empática, extremamente conectada com o seu público, você vai conseguir saber onde você está acertando, onde você está errando, o que você pode expandir, onde talvez você deva diminuir, quais caminhos que você pode seguir. Porque assim, essas vão ser as pessoas que vão falar quais serão os caminhos, quais são as opções. Isso parece assim, muito lógico, mas às vezes a gente se perde. Hoje nós temos tantas possibilidades. Felizmente, né, por bem e por mal, a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer para conseguir monetizar o nosso conteúdo, que às vezes a gente pode se perder, às vezes a gente pode ficar esfregando gelo, sabe, não saindo do lugar. Então, o que a gente fala assim, é que construir a sua comunidade, estar conversando diariamente, fazer com que aquela pessoa se relacione com você não apenas com o conteúdo, mas com a pessoa que está fazendo, sabe? Das coisas que aquela pessoa está fazendo no universo dela, não apenas naquela questão do trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente entende que é o caminho para que você consiga, de fato, saber o que você tem que fazer. Não, eu ia complementar o que você falou, porque eu acho que rede social hoje em dia ela é imprescindível assim, para o artista que quer divulgar e ter um público, porque é justamente isso, quando você tem um público, pessoas que te acompanham, né, na sua jornada, e aí entra aquela questão de você colocar seus quadrinhos ou algum conteúdo gratuito para as pessoas na internet, elas vão conhecer seu trabalho, começar a acompanhar. E aí você pode, inclusive, perguntar diretamente para elas o que vocês gostariam de consumir, né? Então, você já tem uma ideia ali, o meu público gosta de consumir, sei lá, boneco, ou camiseta, ou se não, jogo de tabuleiro, sabe? Então, você vai tirando essas informações do seu público, você já tem um caminho ali. E muito também desse processo é de tentativa e erro, assim, querendo ou não. Porque por mais que às vezes você pergunte para o seu público, vai lá e faz, e aí, às vezes não dá certo. Ou senão, às vezes, tive uma ideia maluca aqui, vou fazer... E aí dá certo, do nada. Quando você menos espera. Exatamente. Então, é uma questão, vai ter ali uma tentativa e erro também, mas você tendo ali o público e tentando conhecer ele, criar uma conexão com eles, isso
facilita muito o processo, inclusive até de você já ter, por exemplo, o seu quadrinho gratuitamente na internet, mas isso não exclui a possibilidade dessas pessoas comprarem o físico. Inclusive, as pessoas gostam de ter, de colecionar. Então, muitas vezes no começo, assim, quando eu sempre deixei os meus quadrinhos gratuitamente na internet desde que eu comecei a produzir. Então, as pessoas naquela época me perguntavam: mas as pessoas não têm de graça, elas vão querer comprar? Eu falei: compram. Quanto mais pessoas lerem na internet, mais a gente vai conhecer e maior a possibilidade delas quererem comprar e de ter o físico. Porque, assim... Você sabe que essa coisa é muito doida e ela é muito do país para país. Em videogame, por exemplo, na Alemanha, a pessoa tende a comprar com segundos. Ela viu algo, ela gostou, ela comprou. No Brasil, mesmo de jogo, são semanas. Então, existe uma coisa do público brasileiro de querer ver antes. Então, eu entendo que talvez no Brasil é bom que as pessoas tenham lido seu quadrinho antes, daí elas vão querer comprar. Elas têm que ter intimidade com o material, né? Tem uma coisa ainda sobre essa relação com a internet. Eu estava vendo umas aulas, umas coisas de um cara chamado Andy J. Pizza, que eu amo o podcast dele, que ele faz o Creative Pep Talk, que é muito bom. E tinha uma parte lá que ele falava um negócio que virou uma chavinha na minha cabeça, porque a gente, quando começa esse rolê de postar na internet, fica com uma loucura muito grande com seguidor. E, às vezes, ter muito seguidor não significa que você vai ganhar dinheiro com aquilo. De maneira nenhuma. Muitas vezes, gente que tem milhares de seguidores trabalha com 10 outras coisas que não aquilo que ela posta para conseguir se manter. Então, E o contrário também é verdadeiro, né? Tem muitos artistas que são só de mercado, que eles não têm muito seguidor, mas estão sempre ali, sempre ocupado, e você não vê post, você não vê nada deles na internet, você fala assim: nossa, como que esse cara, de onde que ele tá tirando o job, tá ligado? exato. Tem uma coisa que é muito legal, que é, você não precisa ter 200 mil pessoas que lhe seguem. Essas 200 mil pessoas, você precisa de 1.000 pessoas que lhe deem R$100 por ano. Isso já é um dinheiro muito absurdo. O Jake Parker, ele fala da diferença entre o seguidor, que é a pessoa que casualmente viu o seu trampo online, ela falou assim: que bonito, e apertou follow, beleza. Até vai dar like ali nas suas paradas, mas não vai consumir, não vai comprar o seu material, sua arte. É a diferença do seguidor e do fã. Você tem que fazer um esforço para transformar aquele seguidor em um fã, reter aquela atenção que você conseguiu. E isso é bem difícil. Isso a gente vê muito no TikTok hoje em dia, não vê? Que tem muita gente que segue, mas não é fã. Porque o TikTok é totalmente diferente. Às vezes é hater, não é nem... A gente tá... As redes sociais estão sempre mudando. E essa é uma ótima pergunta. Como é que você mantém o público vivo com as mudanças? Porque você acaba trabalhando dependendo da rede social, como você estava comentando. Quando a rede muda, você tem que mudar também. Você não muda. Como é que você vai se adaptando às mudanças de rede para poder continuar monetizando? Essa eu acho que você pode responder também. Tem que fazer vídeo para fazer quadrinho? Ouvindo. Eu acho que o principal ponto é ouvir. Eu acho que, como eu tinha comentado antes, essa aproximação que você tem com o seu público, ela vai ser determinante. Essa questão que vocês estão falando, né, que acho que às vezes compensa ter mais 100 seguidores que são extremamente fiéis ao seu trabalho do que você ter 1 milhão. As pessoas hoje veem lá, like, legal, segue o jogo, sabe? Hoje, de novo, a gente tem tantas opções, tantas possibilidades, que as pessoas ficam realmente até perdidas. Então, assim, ouvir, ver o que elas realmente querem, independente do formato que vocês estão fazendo. Eu acho que, de novo, a gente tem possibilidade de diversos formatos. A gente pode fazer vídeo, a gente pode fazer texto, a gente pode fazer Reels, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, doc, posso fazer live, posso fazer uma porrada de coisa. Mas, assim, será que é exatamente isso que o seu público quer? Onde que o seu público está engajando mais? Será que é fazendo TikTok ou será que é fazendo aquele post estático, mas que aí tem um conteúdo riquíssimo? Então, assim, você ter essas nuances, você saber em detalhes, é quase que entrar na cabeça do seu público. É estar perto, é que eles sejam realmente os seus fãs, os seus amigos, as pessoas que você sabe: olha, eu vou fazer isso aqui, então isso aqui com certeza vai dar certo. Olha, eu já tentei isso aqui, meu público não gostou. E assim, quando eu falo não gostou, o pessoal realmente chegou lá, comentou: não gostei, nossa, que coisa chata, ou não, volta com o que você produzia antes. Então, acho que isso é... Pô, desgosto quando isso acontece. Desgosto. Um negócio bem feliz aí. Exato. E complementando, que aí pegando uma questão do financiamento coletivo, o que a gente acha muito bacana é que é exatamente assim.
você tem a possibilidade no financiamento de você poder criar um produto, uma obra, que é muito condicionada também pelo gosto do público. Porque às vezes você pode abrir votação do que o público quer, que seja papel tal, seja capa X, capa Y, ou seja com uma história extra, ou que tenha brinde, tem esse brinde ou tem outro brinde. Então, assim, ali é um projeto em conjunto mesmo, não é apenas a questão da coletividade colocando dinheiro, mas principalmente fazendo aquilo, né, juntos. Então, assim, para dar muito errado, assim, só se for um azar muito grande, falando nesse processo de financiamento coletivo. Então, eu acho que você está extremamente próximo. Eu vou reforçar muito isso porque isso é determinante, tá? Isso, falando em financiamento coletivo, isso tem um peso muito grande de você estar extremamente próximo, você sabendo, assim, você já tem uma base do que a pessoa quer, mas você ainda consegue surpreender ela. Então é isso. Acho que não é necessário você se desdobrar em 25 pessoas para poder fazer tudo. Eu acho que é impossível. Inclusive, assim, a gente também tem que priorizar muito a questão da saúde mental. A gente vê muitos criadores na plataforma que às vezes desistem de fazer alguma coisa porque, cara, não dá, não estou conseguindo. E tá certo, sabe? A gente sabe que a gente precisa de dinheiro, principalmente no país que a gente vive, com as limitações que a gente tem. Só que assim também vou pontuar a importância de vocês irem com calma, vocês fazerem no seu tempo, vocês fazerem de acordo com as suas limitações, com as suas possibilidades. Porque, assim, achar que só porque a gente tem dezenas de opções para se fazer alguma coisa hoje, eu vou fazer todas, não vai por esse caminho, porque assim, a chance de dar errado é muito grande. Mas se você conseguir selecionar ali 3, 4, 5 coisas que você tem um público certeiro, um público extremamente fiel, e você conseguiu comprovar que aquele público ali, ele tá, pelo aquele conteúdo que você está fazendo, ele não está simplesmente passando e, dei um like aqui, ou, compartilhei porque, sabe, meu amigo pediu, acho que aí é o caminho. Inclusive, uma coisa que eu ia comentar, assim, por experiência própria, quanto mais você tenta se adaptar a todas as redes, maior a chance de você simplesmente desistir de tudo, porque você vai ter um burnout, você não vai dar conta, não vai dar conta e vai acabar desistindo, porque você não consegue mais. Então, assim, eu passei por um processo que foi justamente isso, de tentar me adaptar, e aí eu percebi que a melhor forma para mim, né, pessoalmente, foi perceber qual que é o meu limite, até onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer nesse tempo para continuar sendo ativa nas redes, né? E qual rede cabe para você, Exatamente. Né? A gente estava ali antes falando de burnout, antes da gente entrar, que a gente teve burnout na mesma época, daí a gente está irmãs de burnout, mas isso é uma coisa muito real que muita gente passou, né? Porque a gente chegou num nível de estresse muito grande com pandemia e tentar se adaptar a tudo. E depois ainda tem uma pergunta sobre isso, mas vamos nessa depois. Não, e uma das coisas que eu acho essencial, principalmente se você for fazer financiamento coletivo, é a palavra planejamento. Não existe fazer um catarse. Você tem que... Pelo amor de Deus. Porque é muito necessário esse planejamento, até pela questão do emocional, porque é uma maratona de coração, assim, porque você está colocando sua cara a tapa ali, você tem que lembrar... Ali é teu, 100% teu. Você tem que lembrar que aquilo ali é seu, mas que aquilo ali não é você. Perfeito. Tem toda essa diferença, assim, tipo, entre... eu vou colocar aqui e eu preciso que dê certo agora e não sei o quê. Não, tem tempo. Você tem que planejar quanto tempo é melhor para a sua campanha existir. Quanto tempo você consegue sustentar uma campanha. Porque eu acho que o período máximo é 2 meses ainda. Se for uma campanha pontual, 60 dias, campanha flex até 1 ano e campanha recorrente... Às vezes tem uma campanha de 60 dias que podia ter sido em 30, mas a pessoa surta quando chega nos 60 e você tá assim... Uma coisa até, Lu, você falando isso, que a gente também fala lá que menos é mais. Sim. Assim, principalmente para quem está começando, e aí acho que vale não apenas para a campanha de financiamento coletivo, mas acho que num todo mesmo, na produção, assim, não precisa abraçar o mundo, sabe? Faça o que... De novo, veja as suas limitações e veja até onde você consegue fazer. Às vezes a gente vê campanhas na plataforma que, assim, tem dezenas de recompensas, que tem 1 milhão de coisas, que o material vai ser, assim, completamente rebuscado. Maravilha! Assim, a página de campanha, ela aceita tudo. Você pode colocar ali que você vai entregar o mundo para a pessoa. O problema é que você precisa depois
entregar. Você precisa, é tipo o cartão de crédito. Você pode comprar quando tiver no seu limite, mas você precisa pagar. Então a gente sempre tenta conscientizar que menos é mais, assim, simplifica o processo, testa, vê o que está funcionando, o que não está funcionando. Em questão de conteúdo, às vezes eu vejo criador de conteúdo fazendo 3, 4 posts no mesmo dia, sabe? Isso não apenas satura a base, mas assim, você está conseguindo fazer isso de uma forma sustentável, você está conseguindo fazer isso de forma plena, as pessoas elas estão realmente vendo esse conteúdo, elas estão consumindo esse conteúdo, porque assim, você pode publicar uma dezena de posts por dia, mas qual que é o objetivo disso? É só ter quantidade? Eu acho que hoje a gente tem muitos caminhos, muitos exemplos que, cara, é só quantidade. Eu tô lá com 1 milhão de seguidores, eu posto 1 milhão de coisas, mas, cara, no final, o que significa? O que significa no seu trabalho? O que significa na sua relação com as pessoas que estão à sua volta consumindo o seu conteúdo? Sabe? Então, acho que nessa questão de simplificar o processo, indo aos poucos, sabe? Por etapas. Eu fiz, pegando campanha, né? Eu fiz uma primeira campanha mais simples aqui do meu quadrinho, uma coisa que eu sei que eu consigo fazer, produzir num tempo hábil, que não vai me consumir minha vida, que eu vou conseguir executar. Depois eu posso passar, não, vou fazer um quadrinho um pouco maior, com outros itens, com um jogo, talvez. Então, exatamente exatamente por esse processo. Eu acho que, de novo, a gente tem muitos caminhos, muitas possibilidades, mas vá no seu tempo, vá com calma, porque tem caminhos, tem possibilidades. Hoje, como eu tinha comentado, hoje finalmente, e ainda se precisa melhorar muito, mas a gente finalmente está valorizando os artistas, a gente está valorizando essa área que antes, não, só se eu for um advogado, um médico, um engenheiro que eu vou ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer quadrinho, eu quero escrever um livro, eu quero ganhar dinheiro com isso, por que não? Então, acho que simplificar nesse começo, acho que é a chave de ouro assim, para conseguir conquistar os seus objetivos. Não? Achei que você estava com assim, eu falei, tá esperando. Eu também achei que ele ia Né? falar. Mas eu só para complementar, eu acho que tem uma coisa também que a gente olha muito para a galera que já está no mercado. É importante você ver qual o caminho que o artista que você gosta trilhou, até para se inspirar também, seguir a galera, seguir os Patreons, os catarses. É muito importante, mas também se dar conta de que aquela galera ali, ela já está ali tem um tempo. Ela não começou fazendo isso aí nesse nível. Começou com menos. Às vezes não se deixar levar por essa comparação pelo palco. Eu acho que existe muito isso, assim. Tem uma artista que eu gosto muito, ela chama Jane Bartel, ela é capista. Uma coisa que ela falou para mim uma vez, eu nunca esqueci, é essa vontade, que como você tem acesso a esses artistas grandes, imagina, você acabou de começar a desenhar e você tem acesso ao seu ídolo, você pode mandar uma DM para ele. Cria essa ilusão, cria essa vontade de pertencer, de chegar logo onde está o teu ídolo, chegar naquele lugar. E não vai acontecer, porque ele está lá já tem um tempo, você vai ter que subir uns degraus. O que você pode fazer é olhar ao seu redor, os artistas que estão crescendo contigo, que estão entrando no mercado, estão entrando na cena no mesmo momento que você, e apoiar esses artistas. E aí vocês crescerem todos juntos, entendeu? E aí que você cria uma nova cena, uma nova leva de artistas. Você está criando uma comunidade não só fora, mas dentro. E é muito importante ter comunidade onde você trabalha. E eu acho isso uma fala muito legal, porque quando a gente fala de monetização, a gente tende a achar que é do 0 para o 1, que é uma coisa binária. Mas não é. Como qualquer emprego, você não vai chegar no lugar e vão te fazer chefe amanhã. Ou quando toda pessoa que começa a fazer mestrado fala, não sei porque não fiz doutorado direto, porque não pode. Alguém riu muito aí, porque passou por isso. O acadêmico. Eu sei porque Ele eu passei, sorriu. tá? Quando eu cheguei lá, eu falei, mas por que eu não posso fazer doutorado direto? Daí depois eu aprendi, quando eu fiz mestrado, por que eu não poderia. Mas a gente tem essa tendência, né, no mundo, a fazer, Pular etapas. isso! E a monetização também é isso. Então, eu acho que, às vezes, a gente vem com fórmulas rápidas, que acho que até são confusas, né? Faça isso, isso. Não, vai na sua comunidade. Mesmo essa coisa do planejamento. Toda vez você vai aprender uma coisa nova que vai te ajudar a planejar e um planejamento que serve para você. Por exemplo, eu sei que quando eu vou planejar algo, e daí fica a dica aí, eu sempre peço a ajuda de alguém que eu coloco no orçamento, que é a pessoa que vai me cobrar. Se eu tiver alguém me cobrando, eu faço. Entendeu? Muito inteligente, sim. Eu queria pedir tenho uma voz dica na de minha cada um. cabeça que faz exatamente isso. Ela faz de graça. Ela Exato. trabalha mais do que precisa.
Então, não, Brincadeira. hoje eu preciso de alguém, porque quando você vai ficando mais velho, você vai ganhando maneiras de como você vai fazendo a sua cabeça, entendeu? Você faz, para você mesmo, assim, né? Hoje em dia, não, eu contrato alguém que fala, você tem tal coisa. Você já postou tal coisa, tal horas? Eu faço, né? E daí eu posto, entendeu? Então, essa pessoa me ajuda muito. E eu queria pedir uma dica de planejamento para cada um, que é uma coisa que vocês aprenderam, assim. Dica de planejamento. Olha, como eu estou sempre com a agenda cheia, sempre trabalhando muito, quase todo o meu tempo acordado é desenhando as páginas para o quadrinho que eu estou desenhando no momento. E aí, eu também gosto de manter alguma presença em rede social, porque foi da onde eu vim. Eu cresci em rede social. Então, eu não quero simplesmente abandonar ali e falar assim, eu vou fazer meus livros até daqui 10 meses, tá ligado? Então, existe um certo planejamento no sentido de eu anotar ideias, eu estou sempre muito mais cheio de ideias do que de tempo para executá-las, mas quando eu tenho o tempo livre para fazer aquele desenho que você vai ver na rede social, é porque eu já estava com aquela ideia ali anotada há muito tempo. Isso eu tenho feito desde a minha época dos 365 desenhos, que eu anotava desenhos para dias ruins, dias que eu não estava inspirado e que eu ia ter que terminar o Foi desenho uma coisa do que dia. você aprendeu lá, né? Isso, Você exato. Eu aprendi aprendeu com o que projeto. se você anotasse, Exato. no dia que você tá meio, você Porque olha no dia, aquela porque no lista. dia, quando eu finalmente tiver o tempo livre para desenhar algo para mim, eu não posso ficar olhando para a tela branca e falar assim, e agora? O que vai sair daqui? Não, eu tenho um monte de ideia ali. Eu falo, vou fazer essa daqui, entendeu? E aí dá certo. Eu acho uma ótima ideia que coloque num muralzinho. Quanto mais visual, melhor, né? Eu acho. Pelo menos para mim. Muito bom sempre sobrar ideia do que faltar. Você ficar olhando para a tela em branco ali. Olha, não é exatamente uma dica de planejamento e organização, mas eu acho que para qualquer pessoa, produtor de conteúdo, de quadrinho, criatividade, o mais importante é sempre manter a frequência de tudo que você faz. Então, assim, uma coisa que eu busco sempre é trabalhar em projetos, por exemplo, porque eu sei que eu tenho uma coisa para fazer sempre que eu tiver um tempo para trabalhar. Eu tenho um projeto para trabalhar e eu não fico parada lá, poxa, eu quero desenhar, mas eu não sei o que desenhar. Se você fica nessa, você acaba não fazendo nada naquele tempo. Exatamente. Vai mexendo no celular. Exatamente. Então, é aquela questão de você manter a frequência, de ter ali um projeto, alguma coisa que você, sei lá, um desafio que você entrou, né? Desenhar todos os dias, por exemplo. Você se propõe, né, alguma coisa, tenta manter a frequência, e a frequência pode ser, sei lá, uma vez por semana, durante 1 hora, durante meia hora, se você não tiver muito tempo. Se você tiver mais tempo, pode ser 2, 3 vezes todo dia, enfim. Mas se você manter essa frequência, existe uma grande possibilidade de você ter um projeto concluído no final, né? Então, acho que para mim essa foi uma das grandes assim coisas que eu descobri nesse processo. Eu acho que a melhor dica que eu tenho para dar é lembre de descansar. Porque às vezes a gente faz uma coisa de maneira muito excessiva por muito tempo e chega uma hora que esgota. E não é bom quando esgota. Então, aprenda a descansar e aprenda a agendar o descanso. Porque precisa muito. E é justamente essa coisa do burnout foi uma coisa que atrapalhou muito meus planos. Assim. Você também teve burnout? Você também teve burnout? Na pandemia, com certeza. Você também teve burnout? Quem teve burnout aqui? Levanta a mão. Gente, vamos fazer um grupinho de apoio? A gente se coloca no De WhatsApp. apoio, né? No WhatsApp, não. WhatsApp E um ativo. lembra o outro. Você já descansou hoje? Você já marcou o seu descanso? Vamos fazer um Exato. grupinho para isso. Tipo Se você isso. não fizer, a gente cobra você para descanso. Concordo. É muito válido, porque é um negócio que destrói sua produtividade e assim, às vezes tipo, lembrar que o trabalho que não é desenhar também é trabalho. Isso e contar com essa parte do trabalho como trabalho. Bem, acho que pensando assim, tem duas dicas que eu dou. Acho que a primeira é coletar aprendizados. Independente do projeto que você está, do processo que você está fazendo, seja que você fez um post ou você fez um quadrinho completo, tente, de forma mesmo literal, anote o que você aconteceu de errado, o que poderia ter dado certo, porque isso depois, com certeza, em algum momento, aquele processo ele vai se repetir na sua dinâmica de alguma forma.
Então, se você assim tiver de fato, olha, eu errei nisso aqui, então talvez eu possa melhorar nisso, ou e de novo, eu acertei isso, então beleza, a gente pode manter isso. Eu juro para vocês, isso vai aliviar muitos processos. Sempre coletando, porque a gente sempre espera o problema acontecer. Não, beleza, aconteceu um problema. Mas na próxima vez, se acontecer de novo, eu vou estar preparado. Às vezes você nem lembra que esse problema aconteceu e você, putz, de novo esse problema, o que eu faço agora? Então anota, consiga relacionar assim todos os aprendizados que você consegue destacar, de novo, de todos os processos que você está fazendo, que isso pode te ajudar bastante. O outro ponto que eu acho que é interessante de novo, acho que essa questão de com calma. Isso é fundamental. Eu tinha pegado, mas eu vou reforçar, porque isso é um ponto que no Catarse já aconteceu, de criadores, principalmente de questão de recorrente, de precisarem desistir daquele momento porque estava fazendo um outro projeto, ou estava já totalmente abarrotado com outras demandas. Então, acho que isso é um ponto... Eu mesma fui um desses. Exato. Eu batendo aluno no Catarse, então também a gente Então, eu sei muito bem sobre esse processo. Então, acho que isso te ajuda a se preparar. E eu acho que também, até mesmo, eu falei dessa questão de coleta de feedbacks, mas até mesmo antever os problemas que podem surgir no seu projeto, eu acho que também isso é importante. Assim, sabe, aquilo já... Assim, considera que tudo vai dar errado. Que tudo que pode dar errado aqui nesse projeto. Relaciona... E sabe, isso... Porque no momento você pode estar preparado. Beleza, olha, acho que num quadrinho, tá... E se der problema na gráfica? E se a gráfica atrasar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e eu tenho CCXP lá daqui a um mês, como é que eu faço? Então, tente antever esses problemas e o que você pode fazer. Orcem mais gráficas. Faz outras coisas. Orcem mais gráficas, exato. Vejam, adaptem a sua realidade para os diversos tipos de processo. Um exemplo, claro, uma pessoa vai fazer uma campanha, ela quer arrecadar 10 mil reais. Poxa, mas eu arrecadei 100. Nossa, deu super certo. Beleza, você arrecadou mais, mas o trabalho ainda vai ser maior, porque provavelmente mais pessoas apoiaram, então você tem uma responsabilidade muito maior. Provavelmente você vai ter que orçar com a gráfica de novo, porque você estava orçando que iam ser 100 unidades, agora vão ser 1000 unidades. Então, assim, vocês conseguirem prever todas as possibilidades do que pode dar errado e do que você vai precisar se adaptar, eu acho que isso são alguns caminhos aí que eu acho que pode dar certo. A coisa de aprender com os erros dos outros também é muito boa. Eu acho que essa é uma coisa que você pode fazer estando num grupo. Tipo, Sim. Quanto mais você lembra de participar de grupos, mais você Sim. vai aprender com os erros e acertos dos outros, né? E essa coisa que Piccolo falou de formar uma comunidade e entender que, principalmente nessa área criativa, ninguém está competindo com você. Tipo, Não é um jogo de soma zero. Não é Exato. quando a pessoa conseguir um projeto, que o projeto dela seja bem sucedido, ou que ela entrou num projeto muito específico para fazer, sei lá, uma graphic novel para uma outra empresa, ela não está tirando uma oportunidade que poderia ser sua. Não, ainda existe essa oportunidade para você entrar em Sim. outro projeto, sabe? Ou começar o seu próprio. se tem uma coisa que tem, é projeto. Seja seu, seja de alguém que está contratando. Então, quanto melhor for a sua relação com as pessoas, quanto mais tranquila for a sua relação, e é uma relação verdadeira. A coisa do networking, ela é muito necessária, principalmente na nossa área, porque, tipo, quando eu não posso fazer um projeto porque eu já estou em outro, eu indico alguém que eu conheço e que eu confio no trabalho. Então, tem essa parte de entenda que não é uma competição, a gente só quer que todo mundo ganhe. Eu queria que tivesse uma campanha enlouquecida, como foi a de Arlindo, por semana no Catarse. Eu iria estar lá. Vai, gente! Chega! Entendeu? Só apontando uma coisa que vocês comentaram, que eu acho que a gente até brinca lá, você está querendo fazer uma campanha de financiamento, independente do que seja, apoie um projeto antes, ou assine uma campanha de um criador recorrente, esteja do outro lado, da mesma forma que você pode acompanhar canais de produtores de conteúdo, em questão de campanha, apoie, veja como é a dinâmica, como é a comunicação, como é feita a entrega, como ele está organizando o processo. Acho que esses são alguns caminhos que ajudam bastante, a gente sempre brinca, assim, pô, você nunca fez uma campanha de financiamento coletivo, você está pensando em fazer, mas antes dá aquele apoio, faz 1, 2 apoios, assina, para ver realmente se você gosta daquela dinâmica, para você também entender como que o outro lado está fazendo, né? Como que o outro lado está agindo. Conversa com a galera que já fez. Exato. O planejamento passa por essa parte de pesquisa também. Tipo, qual é o tipo de financiamento que funciona melhor para você? Eu tentei fazer o recorrente e eu percebi que tipo, o fato das pessoas estarem pagando para ver o meu conteúdo me podava.
Eu ficava muito aflita porque eu achava que eu tinha que criar uma coisa e tinha que valer a pena o dinheiro que a pessoa estava dando, e aí eu não fazia nada. Tem uma questão sobre o financiamento recorrente, assim, que eu percebo que no Brasil ele funciona um pouco diferente de lá fora, porque eu vejo que lá fora quem apoia os artistas nesses Patreons e tudo mais, eles apoiam sem exatamente esperar um grande retorno. Então, A contrapartida. isso, exatamente. E eu vejo que aqui eu também já fiz um teste com financiamento recorrente e não funcionou justamente por causa disso, porque óbvio que tinha as pessoas que queriam ali, que estavam acompanhando e sendo muito bacanas, mas sempre tinha aquela pessoa do tipo assim, eu apoiei, mas eu não estou recebendo tanto quanto eu gostaria, sabe? Então rola esse sentimento, sabe? Esse sentimento que você está tentando ali, mas não está sendo suficiente. Exatamente. E aí eu adaptei isso, eu fiz um canal no Telegram com o conteúdo que eu costumava fazer no apoio recorrente, que é de graça. É ótimo. E aí, quando eu lanço um produto, eu lanço lá primeiro, a galera tem prioridade para comprar e tal, e isso já ajuda na minha mentalidade. Pelo menos eles estão pagando só por um negócio que é para comprar. O conteúdo eu estou fazendo porque eu quero, não porque estão pagando. Eu acho que a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo. Tem uma questão que eu queria trazer sobre... A gente está falando muito, né, da comunidade do outro e de escutar o que as pessoas que te seguem querem ver. Mas isso também cria tensão. Porque é isso, nem sempre você consegue fazer, nem sempre é o que você quer fazer. Às vezes você quer mudar, às vezes você quer fazer outra coisa. Às vezes o povo está pedindo Arlindo 2. Exato! E daí, qual é o limite entre você poder existir e monetizar seu trabalho, mas você também trazer coisas que são novas e importantes para você, que talvez a comunidade não conheça e não sabe se ela quer apoiar? Como é que isso fica para vocês? Não aconteceu exatamente comigo, eu acho que vai acontecer em algum momento, depois que eu terminar a minha série com os Titãs com a DC, eu vou ter que dar uma mudada ali no meu conteúdo. Mas eu vi acontecendo com outros artistas que faziam muito quadrinho, estilo BuzzFeed, quadrinho de humor, mas era aquele humor assim de observação, de situações assim cotidianas. Cotidiano. E esse é um tipo de conteúdo que não faz mais sentido em 2023. E aí eu vi todos esses artistas, com exceção da Sarah Anderson, eu vi todos esses artistas mudando o conteúdo. E aí tem toda uma fase ali, um vale que você está trocando a audiência, esse momento ele existe, então gente que gostava mais do outro formato sai e gente que está gostando mais do novo formato entra, mas em algum momento volta a crescer e é um processo natural, sabe? Só que acho que você tem que entender que vai ter esse momento de troca de audiência. Isso é absolutamente normal. Tem gente que, gostava mais da outra parada, não estou mais tão interessado, mas vai vir gente nova. E é importante você ser honesto com o que você está fazendo. Não adianta continuar fazendo uma coisa que fez sucesso só porque fez sucesso. Se você para de gostar do que você está fazendo, vai ficar ruim. Tipo, quem gosta daquilo ali por causa da alma daquele negócio, não, em algum momento vai desandar. Então é melhor que seja o seu juízo, seja o alcance das coisas e tal. Eu acho que vale muito se concentrar no que você realmente quer fazer. Porque fazer só porque está no hype, fazer só porque está dando dinheiro, às vezes não é suficiente. Eu acho que é uma questão de encontrar um equilíbrio, e essa é a parte mais difícil, na verdade, que é você achar o equilíbrio entre o que você gosta de fazer e o que você quer mostrar para as pessoas e o que as pessoas gostam de consumir, porque muitas vezes a gente gosta de umas coisas que ninguém mais gosta, e tudo bem também, só que a gente tem que encontrar o caminho do meio, aquilo que a gente sente que faz sentido para a gente fazer. E as pessoas, ao mesmo tempo, elas vão sentir essa autenticidade no que está sendo feito, né? Pelo menos eu vejo isso com o meu público, assim. Eu vejo que quando eu estou num processo em que eu estou meio perdida e eu estou fazendo um negócio que não é exatamente aquilo que eu queria estar fazendo, as pessoas percebem, dá para sentir, assim, na própria reação deles, né, na resposta deles. E quando eu paro e penso, não,
não é isso que eu quero fazer uma outra coisa. Eu começo a fazer aquilo, que foi uma coisa que, inclusive, eu estou passando recentemente, as pessoas sentem, falam assim, nossa, estou muito curiosa para saber o que você está trabalhando, nossa, eu quero muito conhecer seu novo quadrinho, seu novo projeto. Elas sentem a energia, sabe? Elas sentem que realmente você está fazendo aquilo porque você gosta daquilo, porque você tem uma conexão com aquilo, e as pessoas automaticamente vão começar a se conectar com aquilo porque é verdadeiro. Então, eu acho que essa é a parte fundamental assim, do nosso trabalho, né? Não adianta só fazer por isso, porque não vai se sustentar por muito tempo, né? A gente vai acabar se desgastando o público também, e uma hora vai acontecer isso, né? Tipo, Uma hora cansa. Exatamente. Seja você ou seja o público. uhum. Então é melhor você fazer o que você gosta do que chegar num ponto, você olha pro seu trabalho e faz. Não quero mais fazer, joga tudo pra cima. E as redes sociais também têm um processo que é muito complicado, né? Porque como elas vão mudando, às vezes vão forçando as pessoas a criar um tipo específico de conteúdo, e a gente acha que tem que ficar sempre correndo atrás dele, ao invés de, às vezes, respeitar o nosso próprio tempo, dar um tempo e voltar. E aí a gente fica com aquele medo, né? Nossa, se eu não postar nada aqui durante, sei lá... Ninguém vai lembrar de mim. Exatamente. Vai todo mundo esquecer de você, e pode até ser verdade, porque as redes sociais, né, fazem o que elas querem. Mas é importante a gente respeitar, e aquelas pessoas que, sabe, gostam de acompanhar, elas vão continuar lá. A gente lá no Catarse também, um dos nossos objetivos é muito que as pessoas consigam ganhar dinheiro, fazer grana com aquilo que elas amem fazer. Porque a gente sabe que nesse processo criativo, no começo principalmente, a gente precisa fazer trocentas coisas em complemento para conseguir viver. E a gente quer justamente que a pessoa consiga ser 100% sustentável nesse processo. Mas até mesmo no que as pessoas amam fazer, cara, tem processos, tem coisas que elas não vão passar a não gostar ou já não gostam. Então, acho que, assim, só complementando o que vocês falaram, acho que essa questão do amor, assim, o que te dá prazer, sabe? De acordar todo dia lá, de conversar com as pessoas e de apresentar, sabe? Acho que isso é um ponto, porque senão fica aquela coisa, não, tô fazendo, eu era advogada, mas adoro fazer quadrinhos. Mas agora hoje eu tô conseguindo viver de quadrinhos. Só que assim, será que 100% de todo esse processo você está curtindo fazer isso? Será que você não está se excedendo dentro das suas expectativas ou dentro dessas suas limitações? Então, acho que você mesmo, acho que é uma grande base para saber até onde você pode ir, até onde você vai nesse processo louco. Beleza, eu adoro fazer isso aqui, mas olha, se eu cortar isso aqui ou se eu adaptar isso aqui, talvez eu vou gostar ainda mais. Eu vou conseguir fazer isso com um prazer ainda maior e não vai passar um prazer que vira obrigação. Então, acho que é um ponto ali, é uma linha sensível. Acho que nesse processo da gente amar o que está fazendo, às vezes é muito difícil saber, mas o pessoal está adorando, o pessoal está amando, então, não, eu vou continuar fazendo isso aqui, eu vou continuar produzindo loucamente, porque não, eu quero que o pessoal fique satisfeito com o meu conteúdo. Será que precisa ser assim? Será? Sabe? É óbvio que Será que não vai virar Grey's Anatomy? É um exato. negócio que não termina nunca. Exatamente. Será que... É de novo aquela coisa, qual que é o sentido, sabe? De eu agora estar fazendo isso o tempo todo e as pessoas estão gostando, mas eu internamente, cara, eu tô morrendo aqui, sabe? Eu quero descansar, eu preciso de um tempo. Então, acho que não sintam medo, às vezes, em cortar, sabe? Em reduzir. Acho que cada ser humano tem as suas condições, tem as suas limitações, tem os seus processos. Então, tomem um tempo para pensar, para analisar, para refletir. Hoje, nesse tempo louco, a gente parece às vezes que a gente não pensa, a gente só vai fazendo em decorrência, condicionado muito pela opinião dos outros, sabe? Acho que olhar um pouco para dentro ali também, acho que isso acaba sendo muito importante nesse processo. Eu acho até legal comentar que, por mais que a gente faça coisas que a gente ama, vai ter momentos que a gente odeia, e o fazer artístico, ele é doloroso. Por si só faz parte do processo. Porque você coloca para fora coisas que às vezes não estão resolvidas em você. E é para isso que você está colocando para fora. Então, o resolver demora, né? E eu acho que às vezes existe quase uma tensão entre criar para a internet, que é uma coisa rápido, e esse desenvolvimento interno que é necessário para poder fazer aquilo que vai parar na internet. Eu acho que é importante também a gente ter consciência que, mesmo quando a gente está trabalhando com uma coisa que a gente ama, ilustração, quadrinhos, qualquer trabalho criativo, sempre vai ter uma parte que você não gosta de fazer. Então, uma coisa que você não gosta de desenhar, uma parte burocrática ali do seu trabalho. O que você não gosta de fazer?
Tem alguma coisa que você não... Porque, assim, tem muitas coisas que eu odeio. Eu odeio fazer parte burocrática do trabalho, cuidar de coisa de empresa, assim. Isso o dia que eu tenho que fazer Emitir isso... nota, né, gente? Nossa, é muito o dia que eu Nota tenho que fazer isso, eu tenho fiscal. que levantar, tomar um chazinho e fazer as coisas de boa, porque é tenso. A burocracia é ralado, mas o Instagram, pra mim, é mais. Instagram? Eu acho que eu ia adorar ter Instagram se eu não trabalhasse com ele. Eu Sim. ia amar. Estraga as redes, né? Trabalhar Sim. com elas. Não, porque rede social pra mim nunca foi um tempo aqui que eu vou passar sem fazer nada. Eu tô olhando o Instagram. Eu descobri que as pessoas faziam isso, eu nunca fiz isso. Eu simplesmente não teria rede social se eu não postasse desenho. Sempre quando eu tô Isso é consumindo... muito low profile. Não, mas não, é verdade, eu sou foragido pra caralho. Quando eu tô consumindo rede social, eu também tô ativamente consumindo conteúdo, referência, então é sempre com esse olhar, sabe? É sempre trabalho. É sempre trabalho. Aham. Eu acho que eu nunca abri um Instagram que não fosse pra ser trabalho. Para mim, tudo. Hoje em dia, filme é trabalho, série é trabalho. Então, quando eu quero espairecer, é do tipo, eu rolo na minha casa, eu dou cambalhotas e testo. Quantas cambalhotas eu consigo dar neste corredor? Essa é a parte que não é trabalho, entendeu? Porque senão você fica o tempo, quando você trabalha com, né, cultura, você fica o tempo todo ali consumindo cultura como se fosse trabalho. Sim. E as redes sociais, elas são públicas, né? Elas não são Sim. locais de comunidade. Local de comunidade vira outro lugar, né? Eu adoraria falar de monetização... Peraí que eu vou falar de novo, gente, que foi... Monetização com marcas, etc. A gente não vai ter tempo, porque... É muita coisa, mas eu achei muito legal que a gente conseguiu conversar profundamente sobre como é estar publicamente colocando a sua cara para monetizar algo, né? Nem que seja a sua cara, por exemplo. E quais são os processos que a gente passa por isso. Mas eu queria que vocês dessem também as suas redes sociais, fizessem o seu jabá capitalista, pedissem para as pessoas comprarem as suas coisas, avisa se está aqui ou se está na internet. Pode começar. Você pode me encontrar em qualquer rede social como Gabriel Piccolo. Eu estou, no momento, trabalhando numa série de quadrinhos dos Jovens Titãs. Então, saiu já o quadrinho da Ravena, do Mutano, saiu do Robin. E eu estou, no momento, desenhando da Estelar, que sai ano que vem. Ilustra Lu em qualquer rede social. Para quem quiser ler Arlindo, tem como comprar na Companhia das Letras ou ler no Twitter, porque... O Twitter e no Instagram, porque continua de graça lá e não é um quadrinho só para quem pode pagar. Estou vendendo minhas coisas aqui na mesa D57, se não me engano, é bem lá no final, no cantinho, na esquina. E espero ver vocês todos por lá e dar abraço a todo mundo. E tem um canal no Telegram, tem um monte de links que está lá na minha bio e qualquer rede social. O meu Instagram e outras redes é maricanin, né? @maricanin. E todos os meus quadrinhos vocês podem ler gratuitamente pela internet. Todos estão disponíveis no meu site também. Vocês vão encontrar os links lá no Instagram. Eu estou começando um projeto novo de formato de webtoon, que é um formato novo que eu estou trabalhando agora. E eu acho que é isso. Dá para encontrar tudo lá nas minhas redes. Bem, pessoal, sigam as redes do Catarse, @Catarse, principalmente no Instagram e no Twitter. Tem uma porrada de projetos sendo financiados, uma galera que quer ver seus projetos saírem do papel, então ajudem a incentivar isso, por favor. E também na área do Catarse eu sou especializado em análise de projetos de quadrinhos de jogos. Então, caso alguém tenha interesse, só me encontrar no @Saionet no meu Instagram, que a gente conversa e faz esse projeto acontecer. Eu sou a Flávia Gazi, está escrito ali, já é assim mesmo, tá? Os arroba é tudo esse. Às vezes eu falo os negócios legais, às vezes não. Mas se você quiser ver as coisas legais e não que eu posso, eu estou nessas redes. Não se esqueçam de passar nas mesas de quem está aqui, de seguir essas pessoas todas e de comprar quadrinho nacional. Queria agradecer a PocCon, queria agradecer vocês, claro, muito obrigada por estarem aqui. Queria agradecer a todos vocês que vieram assistir. E depois, por favor, encham a paciência do Leandro no cantinho para criar o projeto de vocês. É isso, gente. Muito Vale a pena obrigada. Até a participar. próxima.